Oi, eu sou a Vivi e eu tô aqui pra te lembrar que para ser pleno nessa vida, nós precisamos aceitar a nossa luz e a nossa sombra. Olá, meus queridos, bem-vindos de volta ao Vivi de Propósito, essa nossa comunidade do bem, onde nós estamos em busca de viver uma vida cheia de propósito. A gente não somente fala de como ter uma vida com propósito, mas nós que estamos aqui estamos realmente em busca de pequenos gestos no nosso dia a dia, ter essa vida com propósito, viver consciente, viver acordado. Então, bem-vindos! E hoje é dia do quadro Pessoas que Inspiram. Eu quero primeiro fazer um adendo, ou um disclosure. Quando eu iniciei esse quadro, é o segundo que eu faço. O primeiro eu fiz no ano passado sobre a Elsa Soares, porque, repito, ela é magnífica. Ela é incrível e ela tem o meu coração. Ela foi e é sensacional. E quando eu pensei nesse quadro, pensei em falar somente de mulheres que inspiram. Mas aí, né, amadurecendo minha ideia, eu procurando muito sobre essa busca, né, essa evolução do sagrado feminino, eu vi o quanto era importante esse balanço também do sagrado masculino. Não seria possível um mundo somente do feminino. Eu pensava em falar somente do feminino, do sagrado feminino, dessas mulheres que realizam tanto, porque nós vivemos numa sociedade patriarcalista onde se exalta muito o que os homens fazem, mas se eu, por outro lado, defendesse somente o que as mulheres fazem, eu seria somente mais um deles. Estaria nesse cabo de guerra. E não, devemos valorizar ambos, o sagrado feminino e o sagrado masculino, porque ambos contribuem e precisamos de ambos. E não tô falando aqui de relacionamento. Uma mulher não precisa de um homem para ser digna e um homem não precisa de uma mulher. Não faz sentido. Pra mim, faz pra vocês? Não, não faz. Uma mulher, se ela quer viver sozinha, ok. Um homem, se ele quer viver sozinho, ok. Se uma mulher quer viver com outra mulher, ok. Se um homem quer viver com outro homem, ok. Mas estamos falando de ser mulher e ser homem e da importância e da relevância que isso tem dentro do contexto das nossas vidas, do contexto social. Então eu jamais poderia manter esse quadro falando somente de mulheres que inspiram, embora eu seja uma feminista de carteirinha. Mas eu entendo e vejo que essa ferida que eu tinha em relação eles nos queimaram na fogueira, ela não dói mais, né? Então é preciso reconhecer que enquanto houver esse cabo de guerra, não teremos uma sociedade justa, não teremos uma sociedade unida, onde cargos serão igualitários e onde realizações serão reconhecidas de forma igual. Então, eu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto empresária, enquanto espírito em evolução, eu me recuso a ser mais um deles. Então, por isso, a pessoa escolhida para o quadro que me inspira é um homem. E este homem, ele realmente me inspira. Este ser é Senhor Bill Gates. E se você nunca ouviu falar dele, não sabe o que ele tem a ver com a sua vida, eu te digo. Se você tem um computador na sua casa, é por causa dele e do amigo dele, Paul Allen. Talvez você já tenha ouvido falar dele, por já ter saído várias vezes na revista Forbes como o homem mais rico do ano.
do mundo naquele, né, o ano que saiu na revista. Mas não é exatamente por causa disso, né, que eu o admiro. Ah, e outra, ele é o grande gênio, né? Ele e Paul Allen, gosto de lembrar do seu sócio também, embora não vou citá-lo tanto. Ambos são as mentes por trás da Microsoft, essa grande empresa que faz parte do nosso dia a dia. Não, eles não são responsáveis somente pelo Internet Explorer que já morreu. Tem muita coisa que eles fazem. Mas o que realmente me inspira ele não é porque ele saiu na Forbes ou construiu uma grande empresa que faz parte da vida da população inteira, mas são as suas características humanas. O empenho dele, o foco, a ousadia de ir além, a capacidade de enxergar um problema e em vez de dizer, não dá, ele diz, não, vamos pensar fora da caixa. Tem sim, tem como, a gente só não tá pensando certo. E claro, a caridade. O quão ele exerce a caridade sem se gabar disso. E quanto a gente diz que gente rica é mesquinha. E ele tá aí pra quebrar esse tabu assim, ó, dá na cara de todo mundo. E eu confesso que eu não conhecia tanto da vida do Bill Gates até que no ano retrasado eu assisti um documentário que está disponível na Netflix. Não vou fazer a piadinha da Netflix me contrata, mas se quiser, me liga, me manda um telegrama. Já sabe, né? Tá, tem esse documentário que se chama Código Bill Gates, que é muito bom, se eu não me engano são 4 partes, que mostra ali a vida dele, assim, uma pincelada na vida dele, porque o cara viveu muito, né? Não daria pra mostrar em 4 episódios, teria que ser em 4.000 episódios, eu acho. Mas deu pra conhecer mais desse cara. Então, se você se interessar, se você gostar aqui do vídeo, assim, depois de assistir o vídeo, dá like, compartilhar e tudo mais, você corre lá na Netflix e assiste. E o vídeo que eu vou dividir em 2 partes, mostrando esse lado empresário dele e o lado mais humano, mais fora das câmeras, e vocês já vão entender o porquê. Olha só, como empresário, ele é conhecido por ser agressivo. Mas vamos voltar no tempo ali, na infância e adolescência dele. Nesse período ele passava muito tempo no seu quarto lendo. Ele já era dado ao conhecimento, à leitura. Ele tinha esse prazer e esse amor ao conhecimento, à leitura. Ele passava o dia trancado em seu quarto, lendo. Até o ponto em que a mãe batia na porta e chamava para fazer os afazeres de casa. Ele não era de uma família pobre, ele era uma família classe média alta, mas ainda assim, né, a mãe botando ordem na casa, chamava para fazer os afazeres da casa e ele dizia que não podia ser interrompido, porque ele estava pensando. E por que eu não usei essa desculpa, cara? Porque eu também era uma criança que gostava de ler e uma adolescente que gostava de ler. Por que eu não usei essa desculpa? Será que dá tempo agora, na vida de casado? Não custa tentar, né? Não! E ainda assim, criança, os professores já percebiam, e os pais também, que ele estava muito à frente dos outros colegas da sala, ao ponto de que ele já conseguia resolver principalmente as questões de matemática muito antes dos coleguinhas da sala, antes mesmo que os coleguinhas entendessem a questão, ele já tinha resolvido. Então ele estava muito à frente. E já ali perto dos 16 anos, os pais mudaram ele de escola. Antes disso, né, os pais já mudaram de escola para uma escola melhor, né, que pudesse oferecer um ensino adequado ao qual ele precisava, já que, né, ele era muito bom, muito inteligente. Ali ele conheceu Paul Allen e antes dos 16 eles já trabalhavam juntos escrevendo códigos e já realizavam trabalhos remunerados.
E eles viravam noites e noites e noites escrevendo códigos. E o trabalho deles era tão bom, a fama se espalhou tão rápido por ali, que uma empresa, uma grande empresa, entrou em contato com eles para encomendar um trabalho e eles escreveram uma proposta, tudo mais, e quando a empresa conheceu eles e viram que eram 2 garotos de 16 anos, eles cancelaram, pulou fora porque eles tinham 16 anos, mas era a melhor proposta que eles tinham. Eles somente não os contrataram por causa da idade. Então eles já eram muito bons. E quando os dois fundaram a Microsoft, o sistema de trabalho não mudou. Eles continuavam a trabalhar, virando noites trabalhando, escrevendo códigos, viravam noites e noites e noites trabalhando. Esse era o processo deles. A mente deles não mudou, a mente não parava, a genialidade deles não deu um freio. E assim, funciona somente das 9 às 5. Não, a mente deles trabalhava muito. E Bill Gates, ele tinha essa fama de arrogância no ambiente de trabalho. Essa fama de ser agressivo com os outros funcionários, agressivo nos negócios. Ele chegava a dizer para os funcionários coisas como: essa é a coisa mais estúpida que eu ouvi. Por que você não larga isso aqui e vai trabalhar para o corpo da paz? Nossa, os meus funcionários são muito sortudos, porque eles trabalham meio período, né? 12 horas. As outras 12 eles podem fazer o que quiser da vida, porque ele virava as 24 horas. Eu, particularmente, acredito num outro tipo de liderança. Eu, como empresária, como ser humano, eu acredito num outro tipo de liderança. E hoje, eu, sinceramente, acho que o Bill também. Mas eu entendo ele nesse quesito, porque a mente dele é tão acelerada, está tão à frente, porque ele vê aquilo ali, ele já entendeu, que ele não consegue compreender como o outro ainda não entendeu aquilo, ou ainda não tem a paciência de esperar que o outro compreenda o raciocínio dele. Isso é interessante, é uma característica dele, é de não ter a paciência que o outro compreenda aquilo que ele já está há muito tempo à frente. Ele já tá há semanas à frente, o cara tá lá atrás ainda. E isso eu vejo que é uma sombra mal trabalhada. Ele poderia trabalhar isso. Por outro lado, ele reconhece essa característica dele, mas ele também não fica se lamentando. Oh, eu sou assim, meu Deus, o que eu faço? Não deveria ser. Não, ele aceita. Ele soube aceitar a sua sombra. Porque se ele não aceitasse, seria uma luta constante. Ficar batendo de frente com uma parte não tão bonita dele. E ele soube aceitar. Olha, eu sou assim. E é engraçado, é que eu ouvi essa semana, alguns dias, uns 2, 3 dias atrás, esse roteiro já estava pronto, mas eu ouvi alguns dias atrás alguém dizendo algo assim: quando você tem esse tipo de poder, se referia a outra coisa, não poder de liderança ou poder de status, mas quando você tem esse tipo de dom, a pessoa falava de dons, você jamais deve se desculpar. É claro que no trato com as pessoas a gente tem que ter no mínimo cordialidade e educação, eu acredito muito nisso, mas não uma cordialidade e educação falsa. Ele não poderia fingir ser o que ele não é. Mas ele tem o dom de entender as coisas rapidamente. Por isso as coisas avançam quando ele pega para fazer. E eu acho que ele soube entender isso muito antes que todo mundo, que ele não tinha que se desculpar pela genialidade dele, porque isso está nele. Ele não tinha que se diminuir para que os outros se sentissem melhores. Ele estava tentando elevar os outros, talvez. Como eu disse, eu acredito em outro tipo de liderança. Mas, de fato, o homem tem um dom. E ele, de fato, não precisa se desculpar pelo dom dele. Talvez ter um pouco mais de trato com as pessoas. Mas eu acho que isso ele aprendeu com a idade, né? Ele era muito jovem quando abriu a Microsoft. Mas quem tem sombra tem luz.
E esse homem tem um lado humano gigantesco, um coração enorme. É assim que eu vejo. Desde 2000 ele se afastou da Microsoft, ele exerce um cargo na diretoria e desde então ele se dedica à ONG Bill e Melinda Gates, onde ele já doou grande parte da fortuna dele para resolver problemas globais. Ele não está resolvendo problemas ali dentro dos Estados Unidos, onde ele mora. Ele está resolvendo problemas nos países pobres, onde ele não mora. É onde precisa de gente que olhe para esses lugares, onde tem pessoas que são excluídas do mundo todo e que não tem ninguém olhando por elas, fazendo absolutamente nada por elas, onde o governo delas não fazem por elas e elas sofrem. Ele e a Melinda, com essa ONG, estão olhando para essas pessoas. Não é genial isso? Não é bonito? Não é caridade? Eu acho que é de ter um coração gigantesco. Com a ONG, ele se dedica a resolver problemas de saneamento, como repensar o vaso sanitário sem a utilização de água e encanamento externo. Genial. Palavra difícil. Erradicação da polio. Por meio de monitoramento via satélite. Ele está usando a tecnologia a favor da saúde. Genial! Ele também se dedica a desenvolver modelos para monitorar o surgimento de pandemias e aprimorar a vacinação em países pobres, porque a gente sabe que vacina não chega lá tão fácil não, viu? Não mesmo. Para vocês verem como o cara pensa fora da caixa, ele, na pessoa da ONG, está buscando soluções para a descarbonização do planeta, com soluções como a captura de carbono da atmosfera e reatores nucleares que usam rejeitos de outras plantas para gerar energia. Ou seja, ele busca energia limpa e muitas outras coisas mais. E sobre o vaso sanitário que eu não citei, ele tá buscando isso, ele busca isso a um valor acessível. Para a população isso tudo é custo zero, ele tá buscando um valor acessível para implementar tudo. E esse homem que levanta todos os dias muito cedo para fazer a sua caminhada. Saúde também é importante, viu? Ele carrega consigo 5 livros todos os dias, aonde quer que ele vá. Ele tem uma bolsa onde ele coloca os seus 5 livros pela manhã e sai para os seus afazeres até retornar para casa à noite. Mas ele não somente carrega os livros, ele os lê, viu? Porque a gente não tem conhecimento por osmose, não. Ele lê os livros pensando em como entender o mundo e buscar soluções para o nosso mundo. Não é soluções para ele, é soluções para o mundo. E mais que tudo, ele ainda usa modesto círculo de amizade dele. Imagina pessoas modestas. E ele junto com Warren Buffett, que é outro cara simplesinho, né? Fortuna mínima. Eles lançaram uma campanha global para que os super ricos doem parte de suas fortunas para causas sociais. E na semana passada, se eu não me engano, já também o roteiro estava escrito, porque os roteiros eu escrevo com bastante antecedência. Saiu na revista, nos jornais, que, bom, ele e Melinda se separaram faz tempo, né? Fofocas à parte. Chegou a hora da fofoca. Não, isso não interessa, né? Mas ele fez um pronunciamento que ele vai doar toda a fortuna dele até que ele saia da lista da Forbes. E daí, o que isso tem a ver? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque o vídeo já tá longo e eu não, né, a gente não quer fazer vídeos longos pra não ficar tão cansativo, mas eu acho que esse assunto é importante. Primeiro,
que existe um pensamento que permeia a nossa sociedade, principalmente em pessoas humildes, ou quando a gente busca uma vida com propósito, de que dinheiro é ruim. Dinheiro não é ruim, dinheiro é neutro. O que nós fazemos com ele é bom ou é ruim. Eu vejo assim. Bill Gates me inspira porque, como eu disse, ele se propôs a um objetivo de criar algo que revolucionasse a vida das pessoas, e não a dele, exclusivamente. Quando ele criou a Microsoft, ele mudou a vida de um mundo inteiro. Ele foi o cara que tornou possível que nós tivéssemos acesso a computadores pessoais, que até então ele não era viável, não era possível. Ele tornou o impossível possível. Ele achou que todos nós merecíamos ter isso, essa facilidade. Ele impactou a vida do mundo inteiro com o seu negócio. E ele foi retribuído financeiramente por isso. Eu acho que é isso que funciona a logística do dinheiro. Me dói muito quando eu converso com empresários, eles dizem, abri um negócio porque eu quero ganhar dinheiro. Você não tem uma causa e você não tem um negócio. Tô falando um pouco da minha parte de que eu trato com empresas, porque aqui a gente, o meu trabalho é o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento profissional. Então, quando a pessoa chega pra mim e fala assim, meu objetivo é ganhar dinheiro, eu já penso, cara, você não vai. Se você ganhar, você vai perder. Não é assim que funciona. A vida não é essa janta. Se você não contribuir, você não vai ter contribuição de volta. E ele tinha essa paixão por desenvolver alguma coisa com significado. Segundo, que o que ele fez com o dinheiro dele, ele entendeu que mais que contribuir com a inteligência dele no âmbito da computação e tudo mais, ele poderia contribuir de forma social, mudando a vida das pessoas de outras formas, melhorando a vida delas, daquelas pessoas que não poderiam ter um computador. Porque a início, a ONG fornecia computadores, e ele viu que isso não ia mudar a vida das pessoas, que era preciso mais, que elas precisavam do básico. E ele entendeu isso e rapidamente ele mudou o foco da ONG. E isso eu achei lindo de ver. Essa perspicácia e essa humanidade, porque ele poderia dizer, não, vou me manter confortável, porque pra mim é mais fácil e mais barato doar computadores. Mas não, ele preferiu gastar mais. E no momento que eu li que ele ia se desfazer da fortuna, claro, ele não vai virar um mendigo, morar embaixo da ponte, ele vai continuar tendo uma vida confortável, tá? Ninguém se preocupa com isso. Aplicações em tesouro, aplicações... bolsa de valores, essas coisas, continuam rendendo a vida toda, gente. Não fiquem iludidos. Mas, no momento que eu vi que ele queria sair da lista da Forbes, porque é um certo tipo de vaidade, e é uma vaidade que ele tinha quando ele abriu a Microsoft, eu vi que ele é uma das poucas pessoas que conseguiu dizer ao dinheiro, ao menos uma vez. Aliás, ele é uma das poucas das pessoas que conseguiu dizer ao dinheiro muito mais que uma vez quem é mesmo o dono de quem. Ele soube dizer isso com muita maestria, ele soube dizer isso com muita firmeza, ele soube dizer isso sem nem pestanejar, ele soube dizer isso, cara, ô notinha verdinha, não é você que manda em mim, sou eu que mando em você, e eu me desfaço de você a hora que eu quiser. Então, esse cara... a gente fala tanto, eu falo de caridade, e eu acho que não existe caridade grande ou pequena, tudo é caridade. E eu espero que assim como ele me inspira, que ele também inspire você a caridade, que ele também te inspire a ser caridoso no pouco ou no muito, porque o pouco também é muito. Se você tem só R$1 no bolso e você dá pra alguém na rua, você deu tudo o que você tinha. E esse tudo é o muito. Então, ele é um exemplo de um homem com garra, um homem caridoso e, principalmente, um homem que não se deixou dominar pelo dinheiro. Um homem que soube dizer pra ele quem é o dono de quem. Bill! Bill, I love you so, I always will. Adoro essa música. Bill,
você me inspira. E eu espero que você inspire milhares de pessoas a entenderem seu papel no mundo e a entenderem que o dinheiro é neutro e que quem é que manda em quem. Bom, eu fico por aqui porque eu já me alonguei demais, mas é difícil falar do Bill Gates. Bill Gates tem muita coisa pra ser dita, ele realmente inspira. E você? Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal para fortalecer a nossa comunidade, para nossa comunidade do bem crescer cada vez mais. Comenta aqui embaixo se o Bill também te inspira, quem é que te inspira e quem é que você quer que eu fale aqui no canal que é inspiração para você. Tô esperando seu comentário, viu? E claro, compartilha esse vídeo no grupo da família, compartilha para chegar mais longe, pra gente crescer essa comunidade, pra gente espalhar o bem, pra gente construir um mundo melhor, tá bom? Obrigado por me ouvir, eu espero vocês no próximo vídeo. Não esquece de viver de propósito, viu? Beijo.